após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir a sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: compreendeis o que vos fiz? Ou sabeis o que vos fiz? Entendeis o que vos fiz? Verso 13. Vós me chamais mestre e senhor. E estáis certos, pois eu de fato o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes, se vós entenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Se vocês entenderem esse ensinamento, se vocês compreenderem esse ensinamento do fundo do vosso coração, vocês serão abençoados, vocês serão felizes. Algumas traduções dizem, bem-aventurados vocês serão. Isso tem a ver, hoje a gente vai falar sobre o serviço. Eu falei alguns tempos atrás aqui que esse é o nosso chamado dinâmico, ou chamado secundário. O nosso primeiro chamado é um chamado para ser ou se tornar a imagem e semelhança de nosso Salvador Jesus Cristo. E o segundo chamado é um chamado dinâmico para o serviço. Nós fomos chamados também para servir. Então hoje a gente vai entender isso, esse conceito, o que o serviço traz para o cristão, né? Traz um conceito de liberdade, traz um conceito de fidelidade, e nós alcançamos tanto a liberdade quanto a fidelidade quando nós servimos aos outros, servimos aos irmãos. O contexto dessa passagem aqui é o seguinte: duas questões, na verdade eu vou focar em uma aqui, mas duas questões eram alvo de debates entre os discípulos. A primeira questão era quando Jesus falou assim: olha, um de vocês vai me trair. E aí os discípulos, né, começaram a debater entre si: quem será que vai trair o mestre? Quem será? Será que é você? Não, eu não. Será que você? Não, eu também não. E a outra questão era de quem seria o maior, ou podemos dizer, quem iria ficar no lugar do mestre quando ele fosse embora. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 46, a gente vai entender mais esse contexto, porque é uma passagem que fala também sobre essa parte das Escrituras. Mas essa questão, a gente vai falar sobre essa segunda questão, dessa indagação que os discípulos estavam tendo entre si, de quem seria o maior, não é, entre eles. E esse debate, ele surge logo após Jesus falar que ele iria morrer, né? Que daqui a alguns dias ele não estaria mais junto com os discípulos, junto com os apóstolos. E eles começam, né, a perguntar: ô Jesus, então, quem vai ser, quem será o maior entre nós? Ou, em outras palavras, vamos ler aqui Lucas 9, verso 46. Lucas 9, verso 46. Olha aí. Emergiu entre os discípulos uma discussão sobre quem dentre eles seria o maior. E essa discussão surge logo após Jesus anunciar, então, a sua morte. E isso é natural, queridos, acontecer não só no meio do povo de Deus, mas no meio das pessoas, não é? Isso é um fator sociológico, os sociólogos estudaram isso, e eles verificaram que um grupo que convive junto, assim, durante um período maior de tempo, eles têm a tendência de criar uma ordem hierárquica, de criar uma hierarquia, e eles, para se reunirem, né, para se organizarem de forma melhor. Então, o que estava acontecendo aqui? Eles, durante algum tempo, já estavam juntos, e eles fazem isso.
quando a gente está junto aqui, ou em qualquer outra área, na área do trabalho, ou na área, né, na área da escola, sempre tem aquele que puxa, não é? Sempre tem aquele que se destaca como líder. E sempre tem um que fica assim, mais acanhado, não é? Mais ali no cantinho. E essa era a questão que estava sendo levantada aqui. Quem seria o maior? Quem ficaria, então, na liderança logo após a ascensão do mestre? Só que essa questão de quem seria o maior também levantaria uma outra questão. E qual é? De quem seria o menor. Porque se você sabe quem é o maior, automaticamente também você vai se perguntar. Então, se existe o maior, quem vai ser o menor dentre nós aqui? Gente, ninguém quer ser o menor, não é verdade? O seu time pode não ganhar o campeonato, mas ficar no último colocado é complicado, né, querido? É complicado. Eu não sei como é que está aí a situação dos times aí, mas né, você não precisa ganhar o primeiro lugar ali na corrida. Você ficar em segundo, terceiro lugar, dá para engolir. Agora, se você ficar em último lugar, é mais difícil para aceitar. A questão aqui levantada não era só quem seria o maior, mas também quem seria o menor. Porque se existe o maior, também existe o menor. Então, nessa cerimônia que era esperada, porque logo após aqui eles vão cear a Páscoa, né? Existia uma cerimônia, que era o famoso lava-pés, né? E quem é que lavava os pés das pessoas? Era o menor. Quem lavasse os pés era considerado o menor. Então, o que Jesus faz aqui? Porque ninguém queria esse lugar. Gente, muitas vezes a gente vai, assim, todo mundo quer ser grande, todo mundo quer alcançar alguma coisa, todo mundo quer ser importante. E a gente sabe, esses dias mesmo eu estava brincando, conversando com alguém, e eu falei assim, eu acho que não dá tempo para eu ficar milionário mais não. Né? Então, não vou ter essa ambição, meu tempo já passou. Agora eu não quero ficar também, né, na lona. Ou seja, a gente se contenta em não ser o maior. A gente não sendo o menor, está tudo bem. Não é? Então, ou seja, a questão aqui, ninguém queria esse lugar de ser o menor. E Jesus, ele aproveita a oportunidade para redefinir o que seria grandeza nessa pergunta e nessa indagação dos discípulos. E é importante a gente observar aqui que Jesus, ele não vem abolir o sistema de hierarquia. Jesus, ele não vem tirar o sentido de autoridade. Nós precisamos de hierarquia, nós precisamos de autoridades constituídas. O que Jesus vem afirmar aqui é um novo conceito de autoridade. O que seria a autoridade nesse novo reino dele? Que essa autoridade, ela não iria consistir em uma ordem hierárquica. A autoridade não mais seria por posição, a autoridade agora seria por função. Não é imposta, mas é por aquilo que você faz. Então, o que Jesus estava dizendo aqui? Jesus, ele estava dizendo assim, olha, eu não vou colocar ninguém aqui para ser o maior. Eu não vou colocar ninguém aqui para tomar a frente. Mas se vocês querem isso, então vocês têm que ser o menor. Porque o maior será aquele que serve. Então ele redefine isso, e isso fica claro quando a gente lê, abre a Bíblia aí, Lucas capítulo 22, do verso 24 ao 27. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, se vocês têm essa preocupação de tomar frente, então vocês têm que ser aquele que serve. Aleluia. Lucas capítulo 22, verso 24 ao 27. Nós lemos assim, e surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Olha a discussão. Mas Jesus lhes ponderou. Jesus disse assim, os reis das nações são os senhores delas,
e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, repita assim, ao contrário. O maior dentre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa seja o que serve. Quem quer tomar posição de frente aqui de liderança? Eu, Jesus. Então, você vai ser aquele que vai servir a todos. Jesus, ele vem redefinir aqui o conceito de autoridade. Ele vem dizer que a autoridade agora não é por posição. Eu não vou constituir ninguém aqui por mestre, senhor. Ninguém, eu não vou deixar ninguém aqui ser o mais importante. Eu não vou fazer isso. Mas aquele que servir a todos, esse será o maior. E esse ministério, nós poderíamos chamar, como eu disse aqui na última disciplina, de ministério da toalha. Não é? Líder tem que andar igual Jesus, com a toalhinha na cintura. O que isso quer dizer? O líder que anda com a toalha na cintura, líder que tem disposição para servir a qualquer momento. Eu estou disposto a servir. Irmãos, e se existe uma coisa que essa disciplina espiritual do serviço desenvolve em nós, é a humildade. Nós aprendemos a ser humilde. Se nós formos ler aqui, volta aí em João, nesse mesmo capítulo 13, no verso 8, Pedro, quando Jesus começa, a lavar os pés dos discípulos, ele chega em Pedro, olha o que Pedro fala para ele. Pedro diz assim, disse-lhe Pedro, Senhor, jamais me lavarás os pés. Aí se você olhar de primeira instância, assim, rapidamente, você vai dizer, claro, porque Pedro, ele era um cara humilde, porque ele sabia que o mestre era maior do que ele, então como um sinal de humildade, o que Pedro faz? Ele diz assim, Senhor, não, é eu que tenho que lavar os seus pés, você nunca vai lavar os meus pés, Jesus. Só que Pedro, com essa atitude, estava dizendo intrinsecamente, entre as linhas ali, que estava assim, declarando o conceito de autoridade para ele. Era como se Pedro estivesse dizendo assim, Deus, ou Jesus, se eu fosse o Senhor, eu não lavaria o pé de ninguém. Porque o Senhor não lava pé de ninguém, Jesus. O Senhor, o pé do Senhor tem que ser lavado. Os servos que lavam os pés dos senhores e não os senhores que lavam os pés dos servos. Então, Pedro, com essa atitude, é como se ele estivesse dizendo, eu nunca vou lavar os pés de ninguém. Se ele fosse o Senhor. Então, o que Jesus faz? Jesus, ele vem confrontar o conceito de autoridade que Pedro tinha. E o que é um discípulo de Jesus? Quem é um discípulo de Jesus? Como é a característica, o que o discípulo de Jesus faz em relação ao serviço? O discípulo de Jesus, ele serve com liberdade, tanto quem está acima, quanto quem está abaixo. O discípulo de Jesus, ele não faz discriminação, mas ele atende livremente à ordem de Jesus para ser servo de todos. Como o próprio Jesus foi. O discípulo de Jesus, ele serve com liberdade, tanto a amigos quanto a inimigos. Se você precisasse lavar os pés de quem te traiu, você lavaria? Os discípulos, eles não servem por posição, na verdade, eles nem precisam de posição para servir. Os discípulos servem por função. Servem porque existe uma necessidade. E esses dias a gente está discutindo aqui na igreja, falando, gente, as pessoas hoje servem por cargo. Se tirar o cargo das pessoas, o que sobra? Se tirar o cargo, o que sobra? Você continua servindo? Não, porque as pessoas servem por posição e não por função. Os discípulos de Jesus, ou o discípulo de Jesus, ele não dá importância se a tarefa ela é
gigantesca, se a tarefa ela é pequenina, se a tarefa ela é modesta, se a tarefa ela é imponente, mas ele dá boas-vindas a qualquer oportunidade de serviço. Ele não escolhe, ele simplesmente serve, está dentro dele. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não liga se o povo está vendo, se o povo está apreciando o seu esforço, mas ele descansa feliz, longe dos holofotes, se ninguém vê ele, está tudo bem, ele vai continuar servindo. O discípulo de Jesus, ele não procura grandes oportunidades de servir, mas ele valoriza os pequenos atos de serviço que surgem todos os dias da nossa vida, irmão. Se você abrir os olhos, você vai ver que todo dia existe uma oportunidade para você servir alguém, que você não precisa de um cargo na igreja para você servir. Os discípulos, eles não servem apenas quando há inclinação para servir. Os discípulos, eles não servem apenas quando eles querem servir, mas eles servem porque existe uma necessidade. Eles servem porque os campos estão brancos e precisa de trabalhadores. Os discípulos, eles não deixam que a vontade, essa inclinação de servir controla eles, porque eles sabem que essa inclinação, essa vontade para servir quando eu quero, a quem eu quero, isso é também um empecilho para o serviço verdadeiro. O discípulo de Jesus, ele não serve quem ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer. O discípulo de Jesus, ele serve quando existe uma necessidade e ele não escolhe a tarefa. Quando precisa. O discípulo de Jesus não gera confusão e conflito dentro da igreja porque alguém fez o que era para ele fazer. Mas é despretensioso. Não é invejoso, ele é paciente, ele edifica a comunidade, ele ocupa-se silenciosamente. E essa coisa, irmãos, de servir quando a gente quer, para quem a gente quer, isso não é característica de um discípulo de Jesus. Porque servir é uma coisa, ser servo é outra. Talvez você tenha servido há um bom tempo, mas você nunca foi servo dentro do seu coração. Por que que, olha, você vê o contexto, o conceito que o apóstolo Paulo fala sobre servo. E Paulo não suaviza não, irmão. Tem um Insta aí, um Insta nas redes sociais, que eu acho engraçado demais, chama Cajadadas do Tio Paulo. E o tio Paulo, ele não alivia, não. Ele não alivia. Paulo, ele traz esse conceito de servo, ele fala assim, escravo de Cristo. Ou seja, Paulo nos convida a olhar a vida, a enxergar a vida por uma perspectiva de quê? De escravo, de servo. Escravo tem vontade? Escravo tem direito? A vida de Paulo foi abrir mão dos seus direitos. Escravo não pode olhar igual qualquer homem e mulher comum olha, não. O escravo, ele voluntariamente, ele cede os seus direitos. Você sabe por quê, querido? Porque quando o serviço, preste atenção que eu vou falar aqui, quando o serviço é uma opção, quando o serviço ainda é uma opção, não existe, você não está servindo, você ainda está no comando, é como se você está escolhendo quando você serve ou não, ou seja, você não é escravo, você não é servo, porque você ainda está no comando. Está entendendo? Quando você escolhe servir, quando o serviço para você é uma opção, você ainda está no comando. Ou seja, você não está enxergando ainda pela perspectiva de Paulo, escravo, porque escravo não tem escolha. Você decide a quem e quando servir. E se você está no comando, você toma cuidados para as pessoas não pisarem em você. Você toma cuidados para ninguém assumir o seu lugar, porque você está no comando. Você escolhe.
Você não serve, você serve não porque existe uma necessidade, mas você serve porque naquele momento, naquela altura, você está com vontade de servir. Mas quando você escolhe ser servo, voluntariamente, quando você escolhe ser escravo, você cede o seu direito, você não está mais no comando. Você escolhe voluntariamente deixar que as pessoas se aproveitem de você. Então elas não poderão te manipular. Porque muitas pessoas, querido, na igreja não servem porque talvez sofreram uma decepção dentro da igreja, não é? E tem medo de servir novamente, ou alguns nunca serviram, mas ouviram falar de coisas que aconteceram e não servem e têm medo de serem pisadas. E eu vou te falar com você, é exatamente o que pode acontecer. Isso acontece muitas e muitas vezes, mas aqui nós podemos levantar uma pergunta muito importante. Quem é que pode ferir, quem é que tem capacidade de ferir alguém que livremente escolheu ser pisado? Quem é que pode magoar alguém que voluntariamente, que livremente escolheu dizer, pode bater na outra face? Quem é que pode magoar alguém assim? Aí a gente aprende com Jesus. Nós ficamos disponíveis, nós ficamos vulneráveis. Jesus dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, um homem livre de ofensas. Então, quando nós escolhemos ser servos de todos, nessa passagem final aqui desse capítulo 3 de João, nós alcançamos liberdade, não só liberdade, nós alcançamos também a verdadeira felicidade. No verso 17 do capítulo 13, Jesus diz que se nós compreendermos, se nós entendermos esse ensinamento, e não só entender, se nós praticarmos, nós realmente seremos felizes. Nós realmente seremos abençoados. Aí você faz uma reflexão, será que eu estou se sentindo ofendido ainda por muitas coisas? Talvez você não se tornou um servo ainda, talvez você não se tornou um escravo ainda. O escravo ele não tem opção, mas o escravo que nós estamos falando aqui é o escravo voluntário. Voluntário. A verdadeira felicidade, queridos, está em servir sem ressalvas. Então, o que a gente tem que fazer? Essa disciplina espiritual do serviço, ela nos incomoda a servirmos sem ressalvas, a servirmos longe dos holofotes. Coisas que você pode fazer, eu notei aqui, atos de gentileza sem ser visto, sem você precisar de postar, sem você precisar de dizer, olha, pastor, hoje eu ajudei tal pessoa. Ser hospitaleiro, receber alguém na sua casa. Hoje a gente está com receio de receber por conta da segurança, não é? Mas nós estamos num país que a grande parte é imigrante e, vez ou outra, a gente precisa de receber alguém, talvez ali que precisa de alguma ajuda. Eu conheço, na verdade não conheço não, eu ouvi falar em alguns dos livros que eu li, que o autor diz que existia um casal que ele tomou esse serviço ou essa disciplina da hospitalidade muito a sério. E eles chegavam a receber quase 70 pessoas por mês ali na sua casa, que passavam ali durante o mês, porque eles entenderam que o chamado de Deus para a vida deles era a hospitalidade. E hoje, quase não se pratica a hospitalidade, quase não se recebe pessoas em nossa casa para ajudar. Né? Às vezes está passando por um momento ali e precisa de algum lugar para ficar, de algum lugar para dormir durante um tempo até. E a gente não pratica isso, querido. A gente está muito falho nisso. Escutar alguém também é um serviço. Talvez a pessoa precisando de falar, né? Esses dias eu estava conversando com um dos tios meus e a gente estava falando sobre uma pessoa. E eu falei com meu tio assim, ô tio, o melhor presente que eu posso dar para ela é escutar, é ouvir. Às vezes a gente não dá o nosso ouvido, e isso é um serviço também.
E às vezes a gente não precisa de ter todas as respostas para ser um bom ouvinte. Na verdade, isso pode até ser um obstáculo. Se a gente ouve as pessoas já pensando em responder, já pensando em ajudar, isso pode ser um obstáculo. Carregar a carga uns dos outros, chorar com as pessoas, não é? Às vezes a pessoa não está precisando de palavra nenhuma. Às vezes o choro é bem mais proveitoso do que qualquer palavra, você chorar com uma pessoa. Isso também é um ato de serviço, né? Compartilhar palavras de vida para alguém, outro ato de serviço, dentre tantos outros aí. Nisso nós encontramos a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está onde? Quando nós servimos uns aos outros. Se nós compreendermos esse princípio, nós verdadeiramente nós seremos bem-aventurados. Nós seremos abençoados. Eu estava vendo, eu não sei se vocês já viram o filme A Procura da Felicidade. Aqui em Portugal é Em Busca da Felicidade, com o Will Smith. E esse filme, ele retrata o que seria a felicidade, né, no mundo contemporâneo, ou o conceito de felicidade. Um rapaz, um homem novo, casado, tem um filho de 5 anos, passando por um problema sério financeiramente. Ia ser despejado da casa, né, e a mulher não estava aguentando mais aquela situação e larga esse homem com o filho de 5 anos e vai embora. E fica ele com o filho de 5 anos, sem dinheiro, sem lugar para morar. Ele vendedor, mas agora passando por uma situação muito difícil, sem dinheiro para comer, sem lugar para morar. Ele, num dia, pensando o que fazer da vida, ele passa um outro cara, uma outra pessoa, estaciona assim na frente dele, uma Ferrari vermelha, e o cara todo bem vestido, e ele pergunta assim para esse outro homem, diz: olha, o que você faz da vida? E ele fala assim: olha, eu sou corretor da Bolsa de Valores. E ele falou assim: ah, então eu vou ser corretor da Bolsa de Valores. Que é isso aí que tá a felicidade. E o que ele faz? Ele corre atrás, né? Ele começa a fazer entrevistas, né, nessa área para ser corretor, e ele consegue uma vaga de estágio. Só que essa vaga de estágio não era um estágio remunerado, então ele tinha que ficar 6 meses sem receber nada, para depois ele ter uma chance, porque era concorrido, várias pessoas fazendo estágio, para ele ter uma chance, ver se ele ia ser chamado ou não. Então, durante 6 meses, ele correndo à procura da felicidade, buscando, ralando ali, mas sem dinheiro para comprar comida. Ele e o seu filho, deixava o seu filho na escola, depois buscava à tarde, no final da tarde, seu filho, e ele chegou a dormir em banheiros públicos, em casas de banho públicas, ele chegou a dormir em estações de comboio, chegou a dormir em albergue, uma situação muito difícil. E durante 6 meses assim, lutando, batalhando, com muita dificuldade, às vezes ele não comia para deixar o filho dele comer, e depois de 6 meses ele consegue, então, uma vaga para ser corretor da Bolsa de Valores. E aí ele consegue, então, o salário que ele queria, ele consegue a vida que ele queria, e o filme termina assim, com ele descendo assim uma colina, né, um morro, e ele muito feliz assim, né, declarando vitória: eu consegui. Então o conceito da felicidade é isso, do mundo, né? Você conseguiu, você lutou, você batalhou, isso que é felicidade. E é tão surpreendente como Jesus, ele com poucas palavras, ele inverte o conceito do que é felicidade. E não só do que é felicidade, ele inverte o conceito do que é a vida, ele inverte o conceito do que é ser maior. Ele fala: se você perder a sua vida, é aí que você vai ganhar. Se você quiser ser o maior, você tem que ser o menor. Se você quiser ser feliz, você tem que servir a todos, né? E Jesus faz isso de uma maneira assim muito espetacular, querido. Então, só para nós terminarmos aqui, vamos reler essa última parte desse versículo, né? Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, sereis
felizes ou sereis abençoados, bem-aventurados vocês serão. Então, queridos, que nós venhamos aprender a servir uns aos outros sem ressalvas, aprender a servir longe dos holofotes, que nós não sirvamos só porque a gente tem um cargo na igreja, mas que nós sirvamos porque existe uma necessidade, porque Jesus nos chamou. Independente de ter cargo ou não, nós vamos servir. Às vezes não precisa de servir aqui na igreja, ou às vezes precisa de servir aqui na igreja. Mas se não precisar, você vai servir em outra área, em outro lugar. Mas você não vai deixar de servir, porque o serviço não é algo que você faz, é algo que você é. Você é servo. Eu sou servo, por isso eu sirvo. Amém? Coloque sobre os seus pés. Nós vamos orar ao Senhor nessa noite, pedindo que Ele venha nos ajudar a servir as pessoas sem ressalvas. Venha ajudar a servir, ajudar o pobre, ajudar o aflito, ajudar a viúva, ajudar a quem precisar, ajudar também aos grandes, ajudar aos senhores, servir o maior, servir ao menor, aproveitar todas as pequenas oportunidades de serviço. E eu vou dizer uma coisa para você aqui. Pega isso para a sua vida. Grandes oportunidades que vão aparecer, elas vão vir disfarçadas em pequenos atos de serviço. Em pequenos atos de serviço. Você não vai ver assim, olha, tem uma vaga aqui para sócio-gerente. Geralmente não é assim, não. Geralmente são... Tá ligado? É isso. Geralmente são pequenas coisas que nós fazemos que nos levam a alcançar grandes coisas. Grandes oportunidades vêm disfarçadas em pequenos atos de serviço. Coloque a mão no seu coração e faça uma oração. Deus, me ensine a servir, Deus, ao meu próximo. Me ensine a servir na igreja. Que eu não sirva porque eu tenho um cargo. Porque eu não sirvo por posição, mas eu sirvo por função. Porque eu sou servo. Jesus, me ensina a servir, me ensina a ser servo, Pai. Me ensina a abrir mão do meu direito, me ensina a ser escravo do Senhor, escravo de Jesus. E a servir voluntariamente, a servir com alegria. Aleluia. Oh, Jesus. Pai, eu sei que o Senhor ama a tua igreja, eu sei que o Senhor escolheu a cada um que está aqui, o Senhor escolheu, o Senhor capacitou. O nome de cada um, Pai, já estava escrito que estaria aqui hoje à noite, porque o Senhor quer falar no coração de cada um aqui. Por isso, ó Deus, que nós saiamos daqui da maneira diferente, Pai, servindo a Tua obra, servindo a Tua casa. Porque, Deus, não é por falta de necessidade, Pai. Nós temos muita necessidade aqui na Tua casa. Nós temos muita necessidade, a Tua obra necessita. E nós precisamos, ó Pai, Tu precisa de pessoas não só disponíveis, mas também dispostas. Dispostas a servir sem ressalvas. Dispostas a dar a outra face. Dispostas a aceitar não só grandes oportunidades, mas também pequenas. Servir longe dos holofotes, servir sem ressalvas. Por isso, ó Pai, ensina a Tua igreja. Fala no coração de cada um, de quem está em casa também ouvindo esta palavra. É o que nós te pedimos, ó Deus. Também te agradecemos o Senhor ter falado ao nosso coração mais uma vez nessa noite. Continue falando, Pai, ao longo deste fim de semana no nosso coração, alinhando o nosso coração à Tua vontade, alinhando o nosso coração ao que o Senhor tem feito, Pai. Que o Senhor venha nos achar fiéis, Pai, assim como o Senhor é para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus.